Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. E aqui numa primeira leitura com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui, notas, realças desta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa? Olha, Miguel, foi um discurso muito curto. Eu, aliás, estava aqui agora a olhar precisamente para ver. Nós costumamos habitualmente fazer um entre-linhas com base que são as reflexões do Presidente, que não estão tão evidentes. Aqui pareceu-me que ele, de facto, quis centrar em três grandes ideias, que passou por o tal recordar, recriar e depois agradecer. E não quis, como já tinha acontecido noutros 10 de junho, fazer uma grande reflexão sobre o estado do país. O que não significa que não tenha passado uma imagem. Parecia, ou pelo menos se não falaram disso, também alinhado com Lídia Jorge na ideia de que parece que houve ali um encadimento, não é, sim, das intervenções. Sim, que não há ninguém que possa dizer que é mais puro e português do que qualquer outro. Tem havido uma tendência nos últimos tempos por algum nacionalismo mais primário, por exemplo, colocar jogadores da seleção de sub-17 que são todos de ascendência africana e dizer que não são portugueses. Tem havido uma certa tendência por uma ala mais nacionalista, até nas redes sociais, a defender um bocadinho a pureza do que é ser português, e o Presidente da República quer naturalmente contrariar isso, e tal como Lídia Jorge lembrou aqui, de forma, enumerou os vários povos que levaram àquilo que depois é hoje o povo português, contrariando essa ideia da pureza da raça, da pureza lusitana, e portanto, como discurso ideológico, isso seria um dos grandes destaques. É claro que nunca poderemos saber se é propositado ou não, mas na final da Liga das Nações, Portugal venceu. Um dos melhores jogadores em campo foi Nuno Mendes. Partilhou uma fotografia em que só estavam os jogadores da seleção, digamos assim, caucasianos. Dirá André Ventura que provavelmente não foi propositado, mas tendo em conta algumas das figuras da rede do Chega e os comentários que têm feito sobre a seleção de sub-17, não deixa de ser relevante. André Ventura irá falar, enfim, de certeza que não gostou do discurso de Lídia Jorge, mesmo que ele não seja o mais radical na questão da pureza lusitana, naturalmente que o discurso ou o facto de Marcelo Rebelo de Sousa enaltecer isso será uma coisa que não irá ao encontro daquilo que é pretendido pelo líder do Chega nessa matéria. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa também priorizou essa pertença à Europa, nessa recriação de que ele fala, e também ao tentar cuidar da relação com os países de língua oficial portuguesa, e portanto, nesse aspecto, Marcelo Rebelo de Sousa quis dar a ideia que nós também não podemos deixar de cuidar e de tratar daquilo que é uma posição que por acaso até vem desse tal império do qual se fez coisas más e também coisas boas, mas que na verdade toda a ideia de que de repente já não é importante apostar nessas e nos países que partilham a língua connosco, não pode vingar, e portanto é preciso de alguma forma também cuidar desse relacionamento e que Portugal não perder um bocadinho a sua base, porque na verdade da sua história também virá o seu futuro, e portanto faz um pouco essa ligação. Se me perguntares se é dos melhores discursos 10 de junho de Marcelo Rebelo de Sousa, na verdade só pode ser dos melhores porque nenhum foi bom, no sentido em que, pelo menos do ponto de vista de pôr a nação a refletir, acho que há aqui uma importância que é num atual contexto em que já vai deixando de haver algum pudor até com partidos que são democraticamente eleitos de forma absoluta avassaladora e com valores muito grandes, têm nas suas fileiras e publicamente não têm pudor de criticar jogadores ou de dizer que são representantes nacionais
de dizer que são menos portugueses que outros por causa do tom de pele. Eu creio que é sempre importante, e aí destacaria isso no discurso, esta lembrança permanente em que não há uma pureza da raça, não há uma pureza da nacionalidade portuguesa e, portanto, que a ideia do português puro não existe. Nós portugueses somos feitos de muitas coisas, somos descendentes de vários povos, somos uma mistura desses vários povos e isso, sem dúvida, que é foi uma tónica do discurso. Também dará, mais uma vez, pólvora a André Ventura para vir dizer que, em vez de estar concentrado nos problemas do país, anda com estas... com este tipo de reflexões, não dizem nada ao dia-a-dia dos portugueses, mas faz parte do jogo político. Sendo que o Presidente da República também pôs em evidência, e não foi a primeira vez ao longo destes 2 mandatos, a questão daqueles que estão a ficar para trás. Disse o Presidente, não sei se será esta a citação ipsis verbis, mas é preciso cuidar dos que ficaram para trás ou estão a ficar. São 2 ou 3 milhões e são muitos, são demais. É preciso não esquecer estas pessoas, esta que também tem sido uma marca da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa sempre teve uma preocupação em que houvesse alguma coesão social e que, de alguma forma, durante o seu mandato, reduzisse o número de pessoas no limiar da pobreza. Por outro lado, reduzir o número de sem-abrigo. Eu creio que ele chega aqui ao seu último 10 de junho sem ter conseguido os governos a reduzir de forma significativa o número de pessoas que dependem de subsídios do Estado para não estar numa pobreza razoável, pobreza extrema e, portanto, na verdade, sobre aquilo que eram os grandes desígnios do Presidente quando chegou à chefia do Estado, de haver menos gente dependente do Estado, haver menos gente na pobreza sem ter essa dependência de prestações sociais e também haver menos sem-abrigo. Eu acredito que nesse aspecto desses portugueses que ficaram para trás e são esses que sofrem mais. Eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa não terá dado, não sei, também seria limitado, ele não tem o poder executivo, mas não terá conseguido ajudar muito a mudar o estado das coisas. Claro que em 2016 a situação era diferente, o país financeiramente está melhor do que estava na altura, descontando aquilo que é a estabilidade da conjuntura internacional, mas de qualquer das formas muitos dos problemas que Marcelo Rebelo de Sousa diagnosticou em 2016 vão continuar em 2026 e, portanto, ele também não foi a figura aglutinadora e mobilizadora que ajudou a levar o país para a frente, ou que tenha pressionado os 2 governos, na verdade, os dois filhos de governo só lidou com António Costa e com Luís Montenegro em 9 anos e meio em Belém e não conseguiu mudar muito o estado das coisas e pressionar o poder executivo para que, nesse aspecto, os que ficassem para trás estivessem hoje um bocadinho mais à frente, que creio que não são muitos os que estão e, portanto, o estado das coisas continua a ser o mesmo. Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador e que nos ajudou